Deus abençoe a vida de todos poderosamente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela repouse sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse amigo que vos fala, pastor Leandro, e juntamente com a pastora Bruna, nós estamos na Igreja Apostólica Restauração de Sião, que fica localizada na rua Bela Vista de Goiás, número 16F, no coração do Jardim das Rosas, Zona Leste de São Paulo. E nós temos culto no domingo, às 9 horas da manhã, como também na terça-feira, às 19h30, sexta-feira, 19h30. Louvado seja Deus. Desde já eu quero convidar você e toda a sua casa para estar fazendo uma visita nesse ministério, e eu creio que Deus há de abençoar a sua vida poderosamente. Através desse vídeo eu quero, louvado seja Deus, estar trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Através desse vídeo eu quero estar orando pela sua vida, profetizando sobre a tua vida, porque eu creio, louvado seja Deus, que o Senhor há de fazer coisas grandes na sua vida. Eu creio que o renovo do Senhor há de vir sobre a sua vida. A palavra de Deus que eu quero deixar para o teu coração se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 15, aonde a palavra de Deus vai falar sobre o rei Asa. Louvado seja Deus. A história vai falar sobre um homem, louvado seja Deus, que foi muito vitorioso buscando a presença de Deus. Mas em determinado tempo, a Bíblia vai dizer que Asa se esfria. A Bíblia vai dizer que Asa deixa de buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta, louvado seja Deus, para alertar Asa, para falar para Asa que ele precisa se voltar para o Senhor, que ele precisa voltar a buscar a presença do Senhor como ele buscava. Louvado seja Deus. Olha o que a palavra vai dizer no versículo 1 do capítulo 15 de 2 Crônica. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Versos 2. E saiu ao encontro de Asa, louvado seja Deus, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, porém, se o deixardes, vos deixará. Olha aí, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus toma, louvado seja Deus, Azarias, e o Espírito de Deus, louvado seja Deus, usa Azarias para falar com Asa. Olha, Asa, você está muito frio na fé. Você já não é o mesmo rei fervoroso na presença de Deus. Você precisa se voltar. E você pode ver que Asa entra em frieza espiritual e Judá também. Quando o rei Asa entra em frieza espiritual, Judá também entra, Benjamim também entra. É tanto que o profeta ele vem e fala para Asa, e fala para Judá, e fala para Benjamim. Ou seja, o que é que eu entendo disso? Se uma casa tem um homem fervoroso, tem uma mulher fervorosa, e esse homem fervoroso para de orar, automaticamente os filhos também vão parar. Se essa mulher fervorosa dentro desta casa parar de orar, parar de buscar, toda a família para. Louvado seja Deus, porque Asa era o exemplo de Judá. Asa era o exemplo de Benjamim. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que eles entram em frieza espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E não é o querer de Deus que nós venhamos entrar em frieza espiritual. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, se nós for frio, Deus ele pode ainda esquentar. Louvado seja Deus. Mas se a gente for morno, o Senhor vai nos vomitar. Então a gente tem que estar sempre buscando
a presença de Deus. A gente tem que estar sempre em comunhão com o Senhor, orando, jejuando, meditando na palavra, adorando ao nome do Senhor, buscando o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, aleluia, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Olha só, um povo que ficou sem o verdadeiro Deus. E quando alguém está sem o verdadeiro Deus, ela está servindo o falso Deus, né? Então como é que ela vai receber a salvação? Como é que ela vai receber a cura? Como que ela vai entender o propósito de Deus se ela está longe do Senhor, se ela está sem sacerdote e ela também está sem ensinamento? Ou seja, quantas pessoas que deixaram de congregar, quantas pessoas que deixaram de buscar o Senhor, quantas pessoas que deixaram de ouvir a palavra de Deus, cai em esfriamento, começa a sofrer, começa a padecer. E louvado seja Deus, eu acredito que Deus, Ele tem me levantado para poder falar para as pessoas, para poder orientar as pessoas a respeito desta frieza espiritual, a respeito dessa batalha espiritual, porque é Satanás que quer ver as pessoas frias, que quer ver as pessoas longe do Senhor. E a palavra vai dizer assim no versículo 4: Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achavam. Tá vendo? A Bíblia vai dizer que na angústia desse povo, eles voltam a buscar o Senhor. Na angústia desse povo, louvado seja Deus, eles se convertiam ao Senhor, deixando os seus maus caminhos, deixando a prostituição, deixando a mentira, deixando o furto, deixando tudo que desagrada ao Senhor, e voltava para o Senhor. E a Bíblia diz que esse povo volta a buscar, esse povo volta a orar, esse povo volta a fazer a vontade do Senhor, e achava Ele. Louvado seja Deus. Como assim, pastor, achava Ele? Uma pessoa que está enferma, e ela começa a orar, e ela percebe que ela está curada, ela achou o Senhor. Uma pessoa, louvado seja Deus, que está triste, que está cabisbaixa, que está acolchoada, louvado seja Deus, e ela começa a buscar a presença de Deus, ela começa, louvado seja Deus, a buscar o Espírito Santo, e ela começa a perceber que o coração dela está alegre. Ali ela achou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um pai, uma mãe que começa a orar pelo filho que se encontra na bebida, que se encontra no tráfico, que se encontra na prostituição, e essa mãe e esse pai percebe que este filho está deixando de beber, está deixando de fumar, está deixando de se prostituir. Aquele casal, aquele pai, aquela mãe achou Deus. Deus está o quê? Respondendo. Por que que Deus está respondendo? Porque aquela pessoa voltou o coração dela para buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus, Ele quer fazer maravilhas através da minha vida, através da sua vida. Deus, Ele quer. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor para que a nossa família venha estar protegida, para que a nossa família venha estar, louvado seja Deus, alicerçada, louvado seja o nome do Senhor, através da palavra de Deus. Versículo 5: Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra. Ou seja, quantas casas que estão em pé de guerra, contenda em cima de contenda. Por que que acontece isso, pastor Leandro? Por falta de buscar Deus. A Bíblia está dizendo que naqueles tempos que o povo deixou de buscar a presença de Deus, veio sobre aquela terra, ou seja, sobre aquelas casas, muita perturbação, muito sofrimento, muita contenda. Por quê? Por falta de buscar a presença de Deus. Então o que é que o Senhor quer fazer através desta palavra? Nos orientar, louvado seja Deus, nos ensinar o verdadeiro caminho, o caminho da salvação,
o caminho da cura, da libertação, o caminho das portas abertas está em Deus. E nós precisamos permanecer no Senhor. Nós não podemos uma hora estar quente, depois morno, depois frio. Não, nós temos que estar firme. Nós temos que ter raiz na presença de Deus. Permanecer alicerçado no Senhor. Louvado seja Deus. Deus, Ele está falando ao teu coração. Por que Deus está falando ao teu coração? Porque Ele te ama. Ele quer te fortalecer. Ele quer te levantar. Ele sabe que você tem passado por muitos dias de angústia. Ou até mesmo meses de angústia, de sofrimento, de dor, de aflição. Mas o Senhor quer o quê? Mudar esse quadro contrário. O Senhor quer o quê? Mudar essa situação adversa dentro da sua casa, no meio da sua família. Ele quer tirar esta perturbação. Ele quer tirar esse sofrimento, esta aflição dos seus caminhos. Louvado seja Deus, da sua casa, da sua família. Aí ele diz assim, louvado seja Deus, no versículo 6. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçava. Louvado seja Deus. Porque Deus os conturbava com toda a angústia, tá vendo? Deus permitiu vir a angústia sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas entraram em pé de guerra. Deus permitiu para que aquele povo viesse a se voltar para Ele, para que aquele povo viesse se lembrar dele. Aleluia. Aí no versículo 7 ele diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçai as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Ou seja, o profeta passa a mensagem para Asa e manda a Asa e Judá e Benjamim se esforçar. Oh, glória a Deus. Quando nós se esforçamos na presença de Deus, há recompensa. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer assim, no versículo 8: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, ele aceitou a orientação do profeta, porque não veio do profeta, foi o Espírito Santo que tomou o profeta e repreendeu Asa, chamou a atenção de Asa, para que Asa ele viesse se voltar para o Senhor. E Deus, ele quer que a gente renove a cada dia, a cada tarde, a cada noite, a cada madrugada o altar dele. O altar dele é o nosso coração. O nosso coração não pode se corromper. O nosso coração tem que estar limpo mediante a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Que Deus ele possa edificar, aleluia, a sua vida através desta palavra. Que Deus ele venha em nome de Jesus iluminar os seus caminhos. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero estar orando pela sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, tendo a certeza e a convicção que Deus ele vai te alcançar e vai haver mudança na sua vida. Toda perturbação vai sair, toda angústia, toda contenda, tudo que não provém do Senhor vai cair por terra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu peço ao Senhor em prol dessas vidas, essas pessoas, esses homens, essas mulheres de Deus que necessita e precisa de Ti, Senhor. Eu estendo as minhas mãos em direção ao Teu filho, à Tua filha, e peço ao Senhor, tira toda perturbação, tira, Senhor, todo sofrimento, toda aflição, tira os vícios da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, que o Senhor venha fazer cair por terra, Senhor, toda perturbação que veio sobre esta casa,
todo mal que se levantou contra esta casa, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, saia desta casa, largue esta família, que haja edificação dentro dessa casa, que haja consolidação dentro dessa casa, nesse casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou ordem de libertação, eu dou ordem de cura em nome de Jesus Cristo, que esse homem seja curado, essa mulher seja curado, que haja salvação dentro da casa deste homem, da casa desta mulher, e que o milagre aconteça em nome de Jesus Cristo. Receba as portas abertas, receba o milagre de Deus na sua vida, receba força, receba ânimo, seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus, seja fortalecido através da oração, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz do Senhor.